Olá, meus queríssimos amigos, meus queríssimos alunos da Confraria Analítica, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivaço da nossa escola nesta noite de segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Nós estamos aqui para uma aula especialíssima. Pela primeira vez na história da Confraria Analítica, quase 5 anos de existência, nós teremos uma aula ao vivo especial com um convidado de peso que vocês certamente, evidentemente, já sabem quem é, o professor, filósofo e psicanalista André Martins. Já já eu chamo o André aqui para entrar na nossa transmissão ao vivo, mas antes eu quero desejar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui presentes, quem é da Confraria Analítica, quem já é assinante, quem está aqui no YouTube, que ainda não é assinante da nossa escola, quem é da comunidade, da filosofia da imanência do André, todo mundo que está por aqui, sejam todos muito bem-vindos. E para você que está assistindo a gravação dessa aula, eu desejo, como sempre, uma excelente aula. Vá preparando aí todo o seu material de estudo, prepara. Se você usa caderno para anotar, você vai preparando aí, porque hoje você vai anotar muita coisa, viu? Vá preparando aí todo o seu material de estudo, aquela bebidinha marota, que nós já vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu dar as boas-vindas para quem está aqui na confraria primeiro. Quem chegou primeiro por aqui, a Virgínia Grissan, Gisele Cristina, Maria de Fátima Cardoso, Luciana Perazzolo, Suzana França, Regina Domingues, Cleidiane, Ana Lúcia Júlio, Semiramis, Daniele Cristina, Maria José Cavazani, Guilherme Henrique, Daura Cândida, Viviane Torres, Zezito dizendo boa noite, professor queríssimo, saudades. Ótima aula, o envelhecimento e a psicanálise. Vou fazer 52 anos sábado e me reconheci em várias definições do Ferenczi. Maravilha! Zezito fez referência a duas coisas importantes. Uma é a aula especial aqui da Confraria, que foi publicada nesta sexta, sobre uma visão psicanalítica do envelhecimento com base num artigo do Ferenczi. Então, quem está aqui na Confraria, quem vai entrar na nossa escola, vai poder conferir essa aula especial, está no módulo Aulas Temáticas Ferenczi. E o Zezito também fez referência a alguma coisa que eu não cheguei a mencionar aqui, né? Tava com saudade de vocês, eu fiquei 2 semanas, 3 semanas praticamente, né? De férias, viajando lá para Portugal. Estamos de volta aqui na Confraria Analítica para a nossa programação normal. Não tão normal assim, porque hoje é um dia especial, hoje é uma aula especialíssima. Suzana França está presente também. Quem mais? Márcia Regina, Renata Zampoli, sempre por aqui, Aparecida de Fátima, Mércia Helena, Ana Lúcia Júlio, estava com saudade também das aulas ao vivo, Merle, Maria do Perpétuo, Socorro, Michele Mourão, Osvaldo, Elton Alcione, Maria José Cavazani, já tá com a bebidinha marota dela, só gente boa por aqui, Luciano Aparecido, Milena Vilela, Ana Lúcia Oliva, Estela, só gente boa, Semiramis, Laure, Abel, maravilha, pessoal. Mas deixa eu dar as boas-vindas para quem está por aqui no YouTube também, porque esta aula é aberta. É aberta para todo mundo, para a internet inteira, para o planeta, para o universo inteiro. Então, quem está aqui no YouTube, deixa eu dar as boas-vindas para você também. A Maria Ferreira chegou até antes aqui, ó, dizendo que iria participar. Seja muito bem-vinda. Bruna presente também, Bruna de Florescer Assi, Psicanálise para a Vida, seja muito bem-vinda. Fabrício Botiade, Iderlan Mendes, Rosimere Benites. O Iderlan está dizendo o seguinte: olha, quem não conhece André Martins, aproveitem bem o que ele disse. Eu conheço e posso garantir para vocês que é bom aproveitar mesmo o que o André diz, tá? Cássia Silva, Márcia Mori, Bárbara Oliveira, Ana Luísa Pinheiro, Maurílio Rossi, canal do Antônio Santos, Fátima Sampaio, Adriana Vanderlei, Francisco José,
Só gente boa por aqui também, ó. Danilo Brito de Campinas, o Luiz Lessa está desejando uma boa noite para nós aqui. O Luiz trabalha muito com o Winnicott para a clínica. Seja muito bem-vindo, Luiz. Ana Maria Gilioli, Rosemary Benites, Gustavo Ferraro. Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é da Confraria Analítica, antes de nós passarmos para a nossa aula de hoje, antes de eu convidar o André para participar aqui da nossa transmissão, um recado importante. Em função das minhas férias, nós demos uma interrompida no seminário que nós estamos fazendo aqui na Confraria todas as segundas às 8 horas da noite. Trabalhando o texto do Lacan, O Estádio do Espelho, como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica, título gigantesco. Nós interrompemos esse seminário, mas vamos retomá-lo na semana que vem, tá? Faltam algumas páginas do texto ainda para a gente debulhar, para a gente, eventualmente, se cansar, né, estudando Lacan. Nós retomaremos este seminário na semana que vem, beleza? Porque hoje nós temos uma presença ilustre aqui na nossa escola. Eu tenho o prazer de chamar aqui para a nossa conversa o meu querido professor, um dos meus grandes mestres na minha trajetória e aquele que se tornou também um grande amigo. É a honra de chamar aqui para conversar com vocês, conversar comigo, o professor André Martins. Seja muito bem-vindo, André. Boa noite, Lucas. Obrigado. Puxa, é uma honra enorme estar aqui na sua confraria analítica maravilhosa. Estar aqui com o seu pessoal, minha turminha. Já vi várias pessoas que apareceram aí também, e nessa live aberta, né? Enfim, então, boa noite a você, com todo carinho pelo convite aí para falar do meu livro. Boa noite a todos que estiverem assistindo agora e que forem assistir depois também a gravação. Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, André. A honra é toda nossa aqui na Confraria Analítica. Para quem não sabe, pessoal, deixa eu contar um pouquinho essa historinha rápida aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vocês querem ouvir. É o André falando sobre clínica psicanalítica da potência. Mas rapidinho, deixa eu contar para vocês a minha história com o André. Eu conheci o André inicialmente assistindo às palestras dele no Café Filosófico da TV Cultura, né? Onde, inclusive, ele ministra palestras até hoje, né? Já tem bastante tempo aí. Lá para os idos de 2008, por aí, eu assisti algumas palestras do André, me interessei bastante pelas ideias dele. E aí, em 2009, eu estava me formando em psicologia, e a turma formanda na universidade onde eu me formei, ela é encarregada de organizar um seminário para finalizar ali o curso e um seminário de psicologia que acontece todo ano. A minha turma foi organizar esse seminário, eu era o presidente da comissão organizadora. Eu falei, olha, eu vou convidar, a gente tem que convidar convidados de peso. Então, um deles foi o André. Mandei um e-mail para o André, ele aceitou prontamente o convite, e ele veio até aqui, a cidade de Governador Valadares, onde eu resido, fez uma palestra. Essa palestra, inclusive, né, André, ela está gravada em DVD, né? De repente, vou tentar disponibilizar esse conteúdo aí na internet, ver como é que a gente faz isso. O André fez essa palestra, foi maravilhoso, e ali nós começamos a conversar sobre a possibilidade de uma orientação no mestrado. Eu participei do processo seletivo de mestrado em saúde coletiva da UFRJ, o André fazia parte do corpo docente, ele topou me orientar, e ele foi, então, o meu orientador de mestrado. A minha dissertação de mestrado, que foi sobre Grodek, o pessoal da confraria aqui já conhece um pouquinho de Grodek, já fiz algumas aulas aqui na confraria sobre ele, pretendo relançar o meu livro sobre Grodek, que está baseado na minha dissertação de mestrado. O André foi meu orientador de mestrado, não pôde ser o orientador de doutorado, porque ele estava saindo do programa de saúde coletiva naquela época.
Eu fui fazer o doutorado em psicologia clínica na PUC, mas o André continuou participando da minha formação, esteve na minha banca de doutorado, fez muitas contribuições ali importantes para a minha tese. Então, só tenho a agradecer à vida pela oportunidade de ter te conhecido, viu, André? E de ter, né, estabelecido uma relação mais do que de professor e aluno, uma relação de amizade. Fico muito feliz com isso. Mas o pessoal está aqui para te ouvir, né? Você está lançando neste momento, como o pessoal que já sabe pela capa da nossa aula, você está lançando, ou melhor, relançando, o livro Clínica Psicanalítica da Potência, uma análise crítica da pulsão de morte. Como o André vai falar para vocês, trata-se de um relançamento em certo sentido, né? Mas como o título mudou em relação à primeira versão do livro, é de fato um lançamento por conta dessa ênfase na clínica psicanalítica da potência. Eu gostaria, para a gente começar a nossa conversa aqui, André, para começar essa masterclass, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, o seu processo de formação, até chegar nessa obra tão importante, que eu acho que ainda não ganhou todo o relevo que ela merece aqui no Brasil, acho que ela vai ganhar ainda, Clínica Psicanalítica da Potência. Como é que foi a sua formação, desde a graduação até chegar nesse momento, André? Opa, bacana, Lucas. Vou tentar falar resumidamente. As minhas datas são todas antigas, né? Eu fiz um doutorado na França com a orientação de um filósofo que muita gente conhece, faleceu recentemente, um querido e considerado por muita gente, hoje em dia, um dos maiores filósofos franceses, que é o Clément Rosset. Aí eu fiz o doutorado com ele de 1990 a 1994. Como eu falei, as datas são antigas. Então, iníciozinho de 95, eu era doutor em filosofia pela Universidade de Nice, lá com o Clément Rosset, e o meu universo era a filosofia. Só que o Clément Rosset, curiosamente, ele, dentre os cursos que ele dava um curso de teoria psicanalítica na faculdade de filosofia. Eu assistia todos os cursos dele, enfim, porque eu adorava, não ia perder, enfim, e era muito enriquecedor. E, curiosamente, tinha um curso de teoria psicanalítica e era a aula mais lotada. Era num auditório assim, abarrotado de gente. E nas 3 primeiras filas, devia ter em toda a aula assim, uns 20 psicanalistas da cidade que iam assistir a aula. Então, ele, só filósofo, dando uma aula de teoria psicanalítica, auditório lotado sempre, toda a aula semanal, e sempre psicanalistas da cidade. E aquilo foi me entusiasmando, ouvir o Clément Rosset falar de psicanálise. Um dos livros dele, Lógica do Pior, é particularmente voltado a um diálogo crítico com a psicanálise, que foi um livro também que me influenciou. Recentemente, em 2023, teve uma edição da Revue Internationale de Philosophie, Revista Internacional de Filosofia, de língua francesa, na Europa, só sobre o Clément Rosset, e eu fui chamado para contribuir com um artigo, porque os organizadores falaram: André, a gente quer entender o que o Clément Rosset fala de psicanálise. O pessoal todo da filosofia, aí falou: cara, tem que ser você. Eu aceitei, obviamente, né, o convite, o desafio. Tem meu artigo lá sobre o Clément Rosset e a psicanálise, que remonta, então, já desse primeiro contato mais direto. Eu conhecia de, enfim, aulas esparsas e tudo mais. Bom, quando eu voltei para... Mas só antes de você continuar, uma dúvida. Ele falava nas aulas, ele falava basicamente de Freud ou trazia outros autores também? Ótima questão. Então, ele falava basicamente de Freud e ele fazia muita crítica, mas muito diálogo com Lacan. Então, um diálogo crítico com Lacan, mas as aulas eram fundamentalmente Freud. E sempre ele tem um jeito até engraçado de escrever, e pessoalmente era mais engraçado ainda. Então, sempre com uma ironia fina, uma ironia realmente assim, que forçava o pensamento. Não? Mas era isso, era Freud com um diálogo crítico com o Lacan. Não? Bom, e justamente esse artigo eu
puxei, dentro do Lógica do Pior, esse diálogo dele, essa crítica que ele faz à base teórica lacaniana. Bom, e aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, para o Brasil, eu tive, como, enfim, não é raro ter, né, sobretudo, eu fiz o doutorado pleno de filosofia na França com uma bolsa integral da CAPES, do governo brasileiro. E aí, quando voltei, eu obtive aquela bolsa de recém-doutor, que é o pós-doutorado júnior, já em teoria psicanalítica. Então, eu voltei já entrei na teoria psicanalítica com um pós-doutorado júnior em teoria psicanalítica, e num congresso desse pós-doutorado, eu encontrei, um congresso em Brasília, eu encontrei, por acaso, dentro de um ônibus que fazia o deslocamento interno do congresso, de um prédio para o outro, na UNB, eu encontrei o Narman Harmony, eu não conhecia ele, faleceu também recentemente, e eu sentei do lado dele, no ônibus, e a gente começou a bater papo, e ele começou a me falar de Winnicott. E eu conhecia de Winnicott, assim, um nome da psicanálise, mas eu não conhecia a teoria winnicottiana, não conhecia a teoria da clínica winnicottiana, não conhecia a base teórica, que a gente pode chamar de metapsicológica. E o Narman começou a me falar. E a gente, com muita afinidade, eu comecei a falar de Spinoza. E naquela conversa, naquele ônibus de deslocamento de um prédio para o outro, a gente viu, caramba, o Winnicott tem tudo a ver com Spinoza, Spinoza tem tudo a ver com o Winnicott. O Clément Rosset, ele não tem nenhum livro de Spinoza, porém, ele, em várias entrevistas, ele menciona que ele se considerava um spinozista. Então, um nietzscheano e um spinozista. Isso também é curioso, eu botei nesse meu artigo de 2023, assim, o que é o spinozismo do Clément Rosset. Enfim, Spinoza foi o autor que mais me inspirou já nessa tese de doutorado, de 1994, e aí fui, né, para a teoria psicanalítica, influenciado pelo Clément Rosset, encontrei o Narman Harmony, e o Winnicott entrou na minha vida, e o Narman entrou na minha vida. O Narman tem livros maravilhosos, eu tive o prazer de escrever o prefácio dos dois principais livros dele, e ele escreveu o prefácio desse. Então, agora ficou em memória, enfim, mas tá, o prefácio foi ele que escreveu, e eu comecei a fazer a formação no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, com o Narman Harmony. Só uma dúvida. Até então, até essas aulas com o Clément Rosset, você não se interessava por psicanálise, era só na filosofia mesmo. Só na filosofia. Só na filosofia. Uhum. Eu sabia que existia, achava interessante. Enfim, o meu pai tinha livros de psicanálise em casa. Meu pai é filósofo, né? Já faleceu também. Enfim, também é raro, né? Ter um pai filósofo. Enfim, então, eu convivia com os livros e tinham muitos livros de psicanálise. Ele próprio foi analisando do Hélio Peregrino, enfim, que é, né, um grande nome da história da psicanálise no Brasil. Bom, mas a minha entrada mesmo foi primeiro pela teoria com o Clément Rosset, depois pela teoria, claro, comprando o livro, devorando, e fazendo esse pós-doutorado júnior. Eu encontrei o Narman e fui para o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, do qual eu sou membro até hoje, e também fundei, fui um dos fundadores, que foi chamado, foi um movimento muito bacana, o EBEP, Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. Aí, depois, fui fazer um pós-doutorado sênior em filosofia em 2004, na França. Bom, no meio do caminho, fiz o doutorado, um segundo doutorado de psicanálise na UFRJ. Aí fui para a França, aí na França me tornei membro do Espace Analytique de Paris, fundado pela Maud Manoni, pelo Octave Manoni, enfim, e tive um convívio maravilhoso também dentro lá da Sociedade Psicanalítica do Espace Analytique em Paris. Voltei, né? Então voltei aí já com 2 doutorados, de psicanálise, o de filosofia. Esse livro ele é baseado na tese de psicanálise, na tese de doutorado de psicanálise. É um livro, portanto, acadêmico, mas numa linguagem acessível, que tenta justamente dialogar, e é a base dessa clínica psicanalítica da potência, e de uma maneira acessível, e com questões da vida independente da psicanálise, da filosofia, enfim. É interessante que eu tenho aqui para fazer inveja, eu já fiz inveja pro pessoal da confraria, né? Agora fazer inveja para todo mundo, né?
Provavelmente deve ter gente aqui no chat, tanto a Confraria quanto o YouTube, que também deve ter essa edição. Mas eu tenho o privilégio de ter a edição autografada, com dedicatória. O André me presenteou com essa edição aqui, a primeira edição do livro, né? Cujo título não era Clínica Psicanalítica da Potência, era Pulsão de Morte, interrogação, por uma Clínica Psicanalítica da Potência. Mas aqui na primeira versão, você explicando aqui, né, o surgimento do livro, né, como é que o livro foi desenvolvido, e aí você diz aqui no inicinho que a sua tese de doutorado foi para trabalhar a questão da natureza e da cultura na psicanálise, na metapsicologia freudiana, né? Quem vê essa ideia assim no primeiro momento fala assim: o que isso tem a ver com o livro, né? Como é que você foi levado a estudar esse tema que acabou desembocando no que você trabalha no livro? Legal, Lucas. Então, esse livro, né, que é já uma tese de doutorado, enfim, ele é a base de uma construção esses anos todos. Então, novos livros virão e dá para acompanhar, eu vou tentar sintetizar, dá para acompanhar as ideias centrais. Mesmo quem está aqui no Brasil, mas quem já esteve na Europa, quem já morou, no meu caso, né, morei bastante tempo, estudei lá, tenho amigos queridos lá, me inseri totalmente na cultura europeia, em particular na francesa, mas na Europa como um todo, né? Dei palestras já, enfim, em mais de 7 países, enfim. A gente vê muito claramente a base do que a gente pode considerar e entender, e quando a gente lê Freud fica mais claro ainda, a base da neurose. Então, ou seja, o que eu tento mostrar no livro e estabelecer, que eu posso chamar, se a gente usar um termo mais complicado, assim, uma epistemologia fundamental da psicanálise, o que eu tento estabelecer é uma compreensão que, para mim, é muito nítida de que as filosofias e as teorias psicanalíticas elas estão olhando para o psiquismo humano, mas estão olhando também para a natureza humana. E, basicamente, existem 2 padrões que a gente pode chamar de um padrão metafísico, no sentido da meta para além da physis, que é a natureza, o real, e um padrão imanente, ou imanentista. Então, aí, agora, tem que ter um cuidado, né, que eu tento já botar nesse livro e desenvolver ao longo do tempo, porque a metafísica ela está num conteúdo, e eu vou falar disso rapidamente aqui, mas ela está também, sobretudo, numa forma de pensar. Porque se a gente dialogar um pouco assim com a história da filosofia, a gente vai ver Nietzsche criticando a metafísica ocidental, né? Depois Heidegger criticando a metafísica ocidental, enfim. Então, todo um aparato e uma herança de crítica da metafísica focada nos conteúdos metafísicos. Mas o que é mais interessante é que ninguém cria, já por princípio da imanência, enfim, mas independente da teoria da imanência, ninguém cria do nada. Então, quem criou a metafísica não foi Sócrates e Platão, não foram as doutrinas religiosas milenares anteriores, é o ser humano. O Winnicott mostra isso nos textos dele, é o ser humano que tende a criar modelos ideais. Freud vai mostrar o ideal de ego, né? o ego ideal, o ideal de a formular modelos ideais que, de alguma forma, serve de norte de comparação. Então, a metafísica, antes de se tornar uma teoria filosófica, ela é uma forma de pensar. E é uma forma de pensar, num certo sentido, inevitável. Porque, desde a criança, ela tende a fazer isso. Eu até dou um exemplo, assim, sempre o mesmo, porque é muito fofo e verdadeiro, e aconteceu de fato. Quando eu explicando para os meus filhos, pequenininho, o maior pequenininho, depois o outro, né, explicando assim, uma complexidade das coisas, não tem exatamente certo e errado. Aí ele falou com a mãozinha assim, eu lembro a mãozinha, ou seja, não lembro a idade exata, mas falou assim: pera, papai, está certo ou está errado? Ele ficou irritado, assim, tipo assim, não complica a minha vida, né? Então, essa redução
a dicotomia metafísica, ela é, digamos assim, não é primária, mas ela é compreensível, ela é natural. Por quê? Porque a nossa mente está buscando ter algum controle sobre a diversidade. Quer dizer, você está dizendo é que quando a gente olha, por exemplo, para... Claro, é um autor extremamente complexo e tal, tem pessoas que passam a vida inteira estudando o autor, às vezes um livro do autor, como um Platão, né? Mas quando a gente pega uma ideia central platônica, né, a ideia de que existem dois mundos, o mundo concreto aqui que a gente está, o mundo sensível, e o mundo supostamente inteligível, o mundo das ideias. Quer dizer, o que você está dizendo é que essa ideia criada pelo Platão, essa teoria, digamos assim, não foi uma coisa que simplesmente apareceu na cabeça dele, assim, é um modo de se relacionar com a vida que produz esse tipo de teoria. Né? E que a gente tem uma tendência a fazer isso. Ou seja, a gente tem uma tendência para o platonismo, digamos assim. Né? Exatamente, exatamente. E mais, se a gente pensar em termos assim das relações amorosas, aí fica mais evidente que a nossa tendência é platônica, não somente no sentido do que virou amor platônico, mas no sentido do desejo como falta. Não à toa, Lacan lança essa ideia ao analisar o texto Banquete, que é o texto, o diálogo platônico sobre o amor. Então, a gente vê realmente uma tendência. Agora, a grande questão, e aí mistura a teoria, a filosofia, a teoria psicanalítica, a metapsicologia e o que importa mais, que é o real, né, a vida real, a questão é que, a partir do momento em que a pessoa acrescenta a essa tendência redutora uma ideia de que isso é de fato assim, é sempre assim, é necessariamente assim, e mais, aí tem que colocar esse termo, é primariamente assim, ou seja, a gente poderia corrigir isso, mas haveria uma natureza que levaria a isso. Aí é que está o grande problema. Quer dizer, eu olho para a realidade, né, assim, de um ponto de vista platônico, né? Estou colocando Platão aqui, gente, como um grande representante do pensamento metafísico, né? Talvez um dos principais, né? Quer dizer, eu olho para a vida e percebo que a vida tem dificuldade, sofrimento, desprazer, e eu imagino então, né? Poxa, poderia ter uma vida que não houvesse isso, né? Uma vida em que eu, por exemplo, não, sei lá, eu não me cansasse, né? Não houvesse cansaço. E eu começo a acreditar, porque eu imagino que, eu desejo que isso poderia acontecer, eu começo a acreditar que efetivamente existe um mundo onde não existe cansaço. Né? Eu começo a acreditar que isso, que existe um mundo real assim, que eu deveria adequar esse mundo a esse mundo ideal, né? Isso, perfeito, perfeito. E aí, olha só como, Clemão, você é intrinsecamente psicanalítico, né? Porque, quer dizer, e a psicanálise é intrinsecamente filosófica, né? Porque aí o Clemão, ele vai chamar a atenção, um dos grandes conceitos dele é o conceito do duplo do real, é um duplo psíquico, mental. Então, ele vai mostrar justamente que a nossa tendência, exatamente como você acabou de descrever, é desejar e aspirar a um modelo ideal. Então, desejar que exista. Só que, diante desse modelo ideal, a gente sabe isso porque é o funcionamento de um superego cruel, a própria pessoa e o próprio real e a própria vida ficam muito insatisfatórios. Não por serem intrinsecamente satisfatórios, mas porque a gente passa a sentir o desejo como falta, a sentir uma falta, a sentir um desejo de completude que vai ter a ressaca de um sentimento, uma sensação de incompletude, porque a gente está fantasiando essa perfeição. E aí o que você acrescenta, que o pior ainda por cima não é isso. Não é nem isso. A gente viver hoje em dia, né, nas mídias sociais, buscando os ideais de perfeição ou de performance, etc., de se sentir bem, de uma plenitude idealizada. Né? O pior ainda não é isso. É que, nesse movimento, na prática, o que as pessoas acabam vivenciando e sentindo é como se não é só que aquele mundo que não existe é o modelo perfeito a ser alcançado e eu tenho que me aproximar. Aquele mundo é o que existe. E aí, ferrou. E esse mundo é o falso. Então, muita gente tem justamente uma sensação de uma frustração gigante na existência, porque é como se estivesse vivendo uma síndrome de impostor absurda, absoluta,
Por quê? Porque essa vida é falsa, está nas doutrinas religiosas, né? Essa vida é falsa, a vida é falsa, as relações humanas são falsas, tudo é falso. Por quê? Porque o verdadeiro ou está em outro mundo, ou, se eu não acredito que está em outro mundo, deveria estar acontecendo e não está. Como se a gente estivesse vivendo o script errado. E no platonismo isso fica muito explícito, né? Mas como isso é muito concreto, sobretudo atualmente, né? Você mencionou as redes sociais, né? Como uma rede específica, né? A gente vai falar especificamente do Instagram, né? Como uma rede em que as pessoas estão expondo as suas vidas, né? E como que facilmente a gente pode ser levado a essa ideia de que a vida do outro, a vida que o outro está apresentando, é a vida perfeita. E, portanto, se a minha vida não é como a do outro, ela está aquém disso, ela é uma vida, ela é uma semi-vida, né? A vida plena, de fato, né? E aí entram os coaches da vida, os produtores de conteúdo aí de desenvolvimento pessoal que vão dizer você tem que viver uma vida épica. Se a sua vida não é uma vida épica, não é uma vida que vale a pena. Como essas coisas estão muito conectadas em situações muito concretas do dia a dia, né, André? Exatamente, totalmente. E aí, justamente, assim, como na vida tem solidão, tem dores, tem vicissitude, contrariedade, o problema é quando a gente agrava a situação achando que deveria ser de um outro modo, mas não deveria ser, digamos, vou melhorar uma relação interpessoal, vou me afetar melhor, mas não, tudo deveria ser diferente, deveria ser de outra maneira. E aí é essa imaginação, esse imaginário, que vai gerar, inevitavelmente, um contraponto existencial e de uma sensação de insatisfação com a existência. E qual a relação disso com a metapsicologia, justamente? Porque aí eu vou lá no Freud, né, e vou ver que a base do Freud é uma base dessa dicotomia metafísica que eu encontro nas filosofias. Depois vou ver que Lacan herda essa dicotomia metafísica. E quando eu pego o conceito de pulsão de morte como pilar central, poderia não ser, mas é. Assim, ou seja, o problema é a dicotomia metafísica, vou explicar rapidamente, sinteticamente, mas, de fato, esse conceito da pulsão de morte, tomado como originário, como primário, ele revela, mais do que ilustra, ele revela essa base metafísica, que é qual? Não? O Freud ele vai dizer com todas as palavras, isso está esmiuçado no meu livro, todas as palavras, que ele está concebendo o inconsciente, depois o id, ou isso, como o lugar de pulsões que são destrutivas, pulsão de morte, e amalgamadas, enfim, com pulsões eróticas, pulsões sexuais. E ele vai concluir que a pulsão destrutiva é a originária. E que as pulsões de vida elas são uma luta contra essa naturalidade da pulsão de morte. O que Freud está entendendo, concebendo? Ele está concebendo que a natureza humana, mas não só a natureza humana, a natureza como um todo, a vida como um todo, ela é uma produção de destruição, de destrutividade. E que as organizações da vida, vitais, em todos os sentidos, desde o biológico até o psíquico, são uma luta contínua e constante contra essa origem, esse impulso da destrutividade. E aí ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo que existe uma inviabilidade natural, isso é uma ideia filosófica, uma inviabilidade natural, e que cabe à clínica psicoterapêutica e psicanalítica lutar contra esse impulso natural. Sim. Isso fica muito claro, André. O pessoal que está aqui na confraria vai se lembrar, quem já chegou há mais tempo na confraria, né? Há alguns meses a gente fez um seminário aqui estudando ponto a ponto, linha a linha, um texto do Ferenczi, que é aquele texto A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte,
que é um texto muito interessante para a gente pensar a importância do acolhimento, né? Mas é um texto no qual o Ferenczi ainda está muito preso, muito fiel a Freud. Depois ele se torna menos fiel, é aí que o Ferenczi se torna mais interessante, né? Mas quando ele está muito preso ao Freud ainda, ele vai dizer assim com todas as letras: olha, se a criança não receber um bom acolhimento, não é que ela vai sofrer as consequências do desamparo resultante do mau acolhimento apenas. É porque a criança já vem com uma pulsão de morte. Então, a tendência natural é a criança se destruir. Ela só não vai se destruir se ela for salva, digamos assim, pelo cuidado. O Winnicott não pensa o cuidado como um salvamento da criança, né? Assim, tô jogando uma boia ali para te tirar do mar, né? Mas ele vai pensar assim, quer dizer, a criança, pela ação da pulsão de morte, ela vai se destruir, mas ela pode ser salva pelo cuidado ambiental. Exatamente isso que o Freud diz, né? É, exatamente isso. E aí, eu vou fazer um parênteses filosófico inevitável. E antes de fazer esse parênteses inevitável, eu vou falar uma outra coisa que está no livro, que é o quê? Freud, está na biografia dele, né? Ele queria fazer teoria. E ele foi fazer clínica por uma questão financeira. Ele conta isso. Quando, fugindo do nazismo, ele se exilou em Londres e começou os textos da psicanálise em extensão, ele escreveu: enfim, estou fazendo o que sempre quis, filosofia. Bom, além disso, o Freud ele fez um doutorado em filosofia, orientado pelo Franz Brentano, um aristotélico, que foi o orientador do Bertrand Russell, da fenomenologia. Então, está muito claro assim, o desejo filosófico freudiano. Tem uma palestra dele, que óbvio está publicada nas obras completas, eu menciono no meu livro, onde ele diz para um público de médicos, ele fala assim: vocês me perguntarão qual a diferença entre o que eu estou trazendo como teoria psicanalítica e a filosofia de Schopenhauer. E eu respondo: nenhuma diferença. Nenhuma, zero. Só que Schopenhauer chegou a essas conclusões pela especulação filosófica. E eu observei, aí ele não diz, como eu vou dizer agora, no laboratório da clínica. E aí o que eu faço é ciência. Então, Freud ele vem, ao mesmo tempo, com um arcabouço filosófico muito grande. Ele tem essa ingenuidade de não perceber que ele está olhando os pacientes dele com uma ótica schopenhaueriana e portanto, dicotômica, metafísica. E ele adota, ainda por cima, adere a um cientificismo nascente na época dele e considera que a cuba de ondas do laboratório dele é a clínica psicanalítica, ali o divã e tudo mais. Então, esse Freud, que gostava de filosofia, Lacan, a mesma coisa, Lacan, então Freud, neurologista, Lacan, psiquiatra, ele fez uma prova na França que é muito famosa, que chama agregação, que é uma prova que oficialmente é para poder dar aula no segundo grau, mas simbolicamente é uma prova sim considerada muito importante de um conhecimento panorâmico em alguma área de saber. E, por exemplo, é raríssimo, é muito, muito raro um professor universitário não ser agrégé, agregado, não ter essa prova na área na qual ele é professor universitário. Bom, o Lacan era agrégé, ele passou nessa prova, mas ele não era agrégé de medicina, nem de psiquiatria, ele era agrégé de filosofia. Ele fez a agregação, essa prova difícil, em filosofia. Não. Isso, para dizer, é só um pequeno parênteses, que assim, fica evidente, e está no próprio texto, que em que base Freud está se apoiando, e Lacan, ao se apoiar em Freud, se apoia também numa dicotomia que separa a natureza e a cultura, que é a própria dicotomia da cultura europeia. A gente poderia, hoje em dia, falar colonial, independente da colonização estrito sensu, mas claro que não é independente, está totalmente ligada, mas no sentido do quê? De pensar que existe uma natureza selvagem e destrutiva, pulsão de morte, que é preciso ser colonizada por um processo civilizatório. Esse processo civilizatório ele vai salvar, vai ser a boia de salvação da pessoa
que vai se salvar do seu próprio id, do seu próprio isso destrutivo e selvagem. Então, basicamente, o que está dito, e tem passagens no caso Dora que Freud diz isso, que cada ser humano é concebido por Freud, e ele não questiona isso, cada ser humano é concebido como um tarado, um psicopata, alguém muito destrutivo, e que a cultura, daí a metapsicologia, através do superego, vai ter que reprimir essa selvageria do id, supostamente natural. Ou seja, o livro está falando, Freud está falando, Lacan está falando da repressão. O que eu tento mostrar com o Winnicott, com Spinoza, com Nietzsche também, com Deleuze, o que eu tento mostrar? Que a repressão, ela gera reativamente uma destrutividade. Só que se a pessoa, o teórico, ou cada um de nós, no senso comum, se a gente já parte de uma crença, é uma crença filosófica que não está correspondendo a essa realidade enquanto primária, corresponde à realidade enquanto secundária. Se a gente tem como ponto de partida a crença de que no início existe a selvageria e que é preciso o colonizador colonizar a selvageria para o bem do selvagem, e isso diz respeito, sobretudo, ao próprio psiquismo, a sensação que vai se ter e a conclusão que vai ser assim, no que isso gera uma revolta, no que isso gera uma destrutividade reativa, vai se dizer assim, viu? Tem que reprimir mais ainda. É interessante porque na obra do Freud, né, e depois acho que o Lacan vai radicalizar isso, né? O recalque, que num primeiro momento, recalque é repressão, né? São duas palavras para designar a mesma coisa. O recalque é repressão, que num primeiro momento, quando o Freud está ali começando a carreira dele como terapeuta, fazendo os primeiros experimentos, ele percebe que é um mecanismo patogênico, né? Assim, você reprime e o resultado da repressão é você esconder uma coisa de você que toma conta da sua vida. No início, ele vai pensar a repressão como patogênica, mas pouco a pouco ele vai pensando como estruturante do psiquismo, né? E aí me dá a impressão, e a minha impressão é muito baseada na leitura que eu fiz do livro, nas coisas que eu já tinha lido suas e palestras também, a impressão é de que, assim, é como se o Freud e, consequentemente, o Lacan pegassem o psiquismo neurótico, a dinâmica psíquica neurótica, e generalizassem isso para todo mundo. Quer dizer, de fato, na neurose, o recalque e a repressão tem uma importância muito grande. Mas não significa que deva ter para todo mundo, né? Para todos os seres humanos, de forma universal, né? Exatamente, Lucas, exatamente. E aí, olha só a grande armadilha que Freud, assim, de boa fé, gerou e Lacan agravou, né? Porque o que está sendo dito pela metapsicologia freudiana e depois agravado pela metapsicologia lacaniana? O que está sendo dito é justamente assim, que se você não reprimir e gerar a neurose, seremos todos psicóticos. E mais, e uma visão da psicose como isso, uma destrutividade, um descontrole absoluto, um autossofrimento terrível. Então, não é nem uma noção de alguma forma de psicoidia, né? Embora Freud dê elementos, ele não está falando de borderline, e claro, e borderline a gente ainda tem que ver nessa franja do borderline, enfim, e mais. E tanto Freud quanto Lacan não pensam saúde mental, não pensam em saúde psíquica. Esse é um ponto que eu insisto muito aqui com o pessoal da confraria, assim. Lucas, as pessoas são neuróticas, psicóticas ou perversas? Eu falo, gente, isso é uma forma de pensar, né? Mas não é a única forma de pensar em psicanálise. A gente pode pensar saúde psíquica. Isso aí, exatamente. Porque é isso. E por que eles não estão pensando em saúde psíquica? Por causa dessa base. Então, o que eu tento mostrar no meu livro, né, e depois, enfim, ao longo desse tempo, é justamente isso, assim, porque a gente sabe, né, quem fez formação em psicanálise, quem conviveu com pessoas de várias orientações, várias linhas e tudo mais, o aspecto chato
de igrejinha, doutrinário e tudo mais, que é, obviamente, uma grande bobagem, né? Porque a gente está pensando no psiquismo humano. Então, a própria pessoa se encastelar numa igrejinha, nós contra ele, já está mergulhando e confirmando essa dicotomia metafísica da pior maneira. Bom, e voltando, então, quem fez esse percurso de conviver em sociedades psicanalíticas, fazer formação e tudo mais, a gente vê, né, que existe uma das várias frases dogmáticas, é assim: a psicanálise não é filosofia. E o que eu boto no meu livro? Que eu concordo. Agora, justamente por não ser filosofia, não faz sentido ela ter uma filosofia de estimação, ela aderir, colar, se fixar numa filosofia. Mas é isso que Freud e Lacan fazem. Então, quando eles não pensam a saúde psíquica, é porque eles estão ancorados numa coisa que não é psicanálise, que é a base filosófica dicotômica, metafísica, que não corresponde ao real, à imanência, e eles tomam, ou seja, uma coisa que é secundária, que é reativa, eles tomam como se fosse primária. E interessante, gente, para quem ainda não teve a oportunidade de ter o livro em mãos, né, é que o André, no primeiro e no segundo capítulo do livro, ele faz praticamente uma exegese, né, principalmente dos textos do Freud, em que o Freud fala sobre a pulsão de morte, e no segundo capítulo sobre alguns pós-freudianos, incluindo o Lacan, né, mas também Melanie Klein, o André Green, né, todos que falaram bastante a respeito de pulsão de morte, e ele vai mostrando, né, vai analisando essas ideias para demonstrar assim, tem uma base comum, né, essa base metafísica comum, que aí eu acho que entra num ponto que eu estava conversando com o André aqui nos bastidores, que eu queria trazer para servir como gatilho aqui para algumas reflexões, que é uma frase que o André coloca na apresentação, nessa nova apresentação do livro. Está no finalzinho da apresentação, vocês que adquirirem o livro, vocês vão poder ler, que é a seguinte: a depressão é o grande modelo contemporâneo da crença na pulsão de morte como originária. Crença na pulsão de morte como originária, levando à não compreensão do sufocamento de nossa potência de agir. A depressão é o grande modelo da crença na pulsão de morte como originária. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, André, e já introduz assim, como é que funciona a clínica psicanalítica da potência, que é o modelo que você traz, que se opõe a essa concepção sobre a qual a gente está falando aqui até agora, né? Bacana, Lucas. Então, né, a depressão, de fato, eu penso dessa maneira e vou tentar ilustrar. Também é conhecido assim, no mundo dos estudos psicanalíticos, primeiro, uma evidência que Freud escreveu tomando como modelo a neurose. Muita gente considera, e eu concordo, que Lacan escreveu tomando como modelo a perversão. Perversão. Né? E o que eu trago como um modelo contemporâneo, e aí com uma grande influência winnicottiana, mas nessa mistura dessa clínica psicanalítica da potência, que eu misturo, sobretudo, Winnicott com Spinoza, o que eu trago, a depressão é o grande modelo. E por quê? E aí depois eu vou comentar um pouquinho de Freud e Lacan rapidamente, mas começando pela questão da depressão. Quando se pensa que a pulsão de morte é originária e uma pessoa está deprimida, e me parece que não por acaso a depressão é um diagnóstico absolutamente difundido, é uma enfermidade que está, enfim, muito comum na contemporaneidade. Quando se toma a pulsão de morte como ponto de partida, como modelo de compreensão da mente humana, do psiquismo humano e, portanto, da terapêutica, o que se busca é exatamente o que aparece no senso comum, que é assim, sair da depressão. Então, se a pulsão de morte é originária, a depressão é o quê? Como se fosse um cansaço dessa luta, dessa boia de salvação. E a pessoa deprime.
É até Quando uma frase que a gente escuta por parte de alguns autores, né? Assim, a ideia de que tá faltando pulsão de vida naquela pessoa, tá faltando, né? exatamente, exatamente. E que dialoga também com os coaches, né? Que é o famoso propósito. Você tem que arranjar um propósito na sua vida, né? E a pessoa fica ali raciocinando, tentando achar qual é o propósito. Não? É análogo. E quando a gente traz, né, essa mistura que eu proponho de Winnicott com Spinoza, Spinoza com Winnicott, e a gente pensa na origem constitutiva de cada um, na vida real, a potência de agir, o que Spinoza vai usar o termo em latim, conatus, o Winnicott vai usar vários termos, mas um deles é bem expressivo, que é a força vital. E eu dou sempre também um exemplo que foi muito claro, quando a gente vê um bebezinho recém-nascido, fica evidente assim, a expansão, a potência de expansão dele. Se a gente vê um bebê recém-nascido, pequenininho, mesmo uma criança pequena, amuada, a gente já sabe, ou ela está com alguma doença, enferma, enfraquecida, ou fizeram alguma maldade a ela. Ou seja, é muito claro que na origem não tem uma destrutividade, ao contrário, tem uma expansão, uma curiosidade, para usar o termo de Spinoza, um apetite pela vida, pela existência. Ou seja, quando as pessoas estão deprimidas, isso é claramente um efeito de um superego cruel. Aquele superego que o Freud justamente descreveu como superego da neurose. Só que a neurose, ela serviu de modelo cultural para o processo civilizatório europeu, do homem branco europeu, e que foi adoecedor. Um dos títulos do Freud é muito ilustrativo disso, doença sexual neurótica, moral sexual civilizada, doença neurótica e moral sexual civilizada. Porque para o Freud é inevitável. Você vai ter que abrir mão, e olha como isso está presente no senso comum hoje em dia, você vai ter que abrir mão dos prazeres em prol da sobrevivência, você abrir mão do princípio do prazer em prol do princípio de conservação e de autoconservação, e aí você também consegue suportar o coleguinha. Né? Mas quando a gente olha com Spinoza e com Winnicott, não é nada disso. Quando a gente olha diretamente as crianças, os bebês, os filhos, o mundo ao redor, quando a gente olha para a gente mesmo, não é nada disso. Por quê? Porque na medida em que a gente se expressa, na medida em que a gente expressa a nossa potência, o que Spinoza vai falar não é uma alegria qualquer, é uma alegria afeto ativo. Quando a gente se afeta ativamente, o Winnicott vai dizer criativamente, o sentido da vida está presente. Não precisa ter o tal do propósito, não precisa estar nessa luta contra o empuxo da depressão. Não! Ou seja, a depressão ela é um sufocamento cumulativo dessa potência. Porque essa ideia do propósito, ela está baseada na ideia de que se a sua vida não tiver esse propósito, uma coisa simbólica, né, assim, ideal, né, ela por si só, ela não vale, né? Ela por si só, ela vai te deixar deprimido, né? A depressão tá faltando alguma coisa, né? E não que você está sendo sufocado, como você coloca, né? Exatamente. E na experiência comum, a gente vê que não é isso. Por quê? Porque quando acontece da gente conseguir relaxar, a própria vida fica gostosa, a própria vida fica potente. Isso pode ser com coisas simples, isso pode ser com coisas incríveis, mas não necessariamente incríveis e também não necessariamente simples. Mas a gente consegue. Só que no modelo, mesmo que não seja explicitado, no modelo da pulsão de morte como originária, o que é apresentado no senso comum e por várias correntes psicoterapêuticas, o que é apresentado? Que você precisa também fazer algo para relaxar, você precisa sair da ansiedade. Só que é o oposto. A depressão, assim como a ansiedade, assim como não conseguir relaxar, é o superego que está sendo cruel.
esse superego exatamente como Freud descreveu da neurose e como Lacan colocou como única solução possível, como saída do simbólico, que funciona como uma gramática, ou seja, tem que ter a lei, senão vai gerar o real destrutivo, que em Freud corresponde à psicose, ao id destrutivo. Que eu não sei se eu não me recordo no segundo capítulo do livro se você trabalha essa relação, mas porque ela me parece muito presente, eu que durante muito tempo fiquei muito focado na teoria lacaniana, depois, né, fui conhecendo outros autores e tal, mas durante muito tempo fiquei focado na teoria lacaniana, e é muito comum ouvir por parte de psicanalistas lacanianos o uso do termo gozo nesse contexto, né? Então, assim, quase como um sinônimo de pulsão de morte, né? Assim, eu não uso uma expressão pulsão de morte, mas falo a palavra gozo. Esse gozo tem que ser contido, esse gozo tem que ser domado, né? É assim, como se nós tivéssemos um gozo natural que precisasse do simbólico, da simbolização, da nomeação como uma forma de conter e localizar esse gozo, também uma expressão muito comum, né? Perfeito, perfeito. E olha, Lucas, como isso dialoga, por isso que eu tento trabalhar no meu livro e, né, no meu trabalho, de um modo geral, essa base teórica fica muito nítida, ela fica muito nítida. Porque, olha só, como isso está presente, inclusive hoje em dia, na neurociência. Porque uma imensa parte, claro que existem exceções, existe a exceção que é o Antônio Damasio, que se fundamenta em Spinoza, a neurociência dos afetos, mas existe uma maioria da neurociência que é praticada hoje em dia que pensa simplesmente em cima do modelo freudiano de princípio de prazer, princípio de conservação, como se todo prazer fosse o que Spinoza chama de alegria passiva. Todo prazer fosse simplesmente descarga de tensão e que fosse, portanto, destrutivo e autodestrutivo. Isso é a pulsão de morte na origem, em outras palavras. Mas não é assim que a vida acontece, nem nas crianças, nem em cada um de nós. Existe a alegria como expressão da potência. Essa alegria, expressão da potência, não tem excesso, ela não faz mal. Só que isso é impensável nesse modelo, tanto lacaniano quanto freudiano, e que é adotado até na neurociência hoje em dia. Sim, me chamou muita atenção agora nessa construção que você fez, porque me parece agora muito cristalina a ideia de que se a depressão é uma patologia tão comum no mundo contemporâneo, tão frequente, né? Isso talvez tenha uma relação justamente com aquilo que o Freud descreve na obra dele e que ele, a partir de um certo momento, apresenta como quase como necessário, né? Porque o Joel Biermann faz essa demarcação muito clara, né? Que nesse texto que você citou do Freud, Moral Sexual Civilizada, Doença Nervosa Moderna, o Freud ainda nesse texto, ele pensa assim, olha, a psicanálise talvez possa ajudar a gente a mudar um pouco a sociedade, a fazer a sociedade ficar um pouco mais flexível em relação às normas sexuais. A gente está mostrando que isso adoece, então a gente pode fazer uma reforma da sociedade. Mas quando ele chega lá no mal-estar na civilização, é como se ele dissesse assim, não tem jeito. A vida é isso mesmo, é esse mal-estar mesmo, a felicidade é uma coisa pontual, de vez em quando você encontra, porque a vida é marcada pela civilização, pela repressão da civilização, e é como se ele dissesse assim, aceita que dói menos, durma com esse barulho. Isso. E não necessariamente a gente precisa pensar desse ponto de vista, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí, quando a gente tem essas lentes da imanência, e eu privilegio, sobretudo, Winnicott e Spinoza, a gente vê claramente algo que não depende dessa lente. Essa lente ajuda a gente a perceber o que está no dia a dia, o que está na vida, que é justamente essa potência interna, esse religar, essa reconexão com a nossa própria potência. E aí são vários conceitos da psicanálise que faz sentido redefinir ou mesmo trocar. Por exemplo, o próprio Winnicott, ele vai dizer assim, olha só, no lugar da culpa, você tem o concernimento, que é justamente o que? Um zelo pelo outro. E a gente tem essa experiência no dia a dia. Você não precisa só respeitar o coleguinha ou a pessoa com quem você se relaciona, porque senão você vai se sentir moralmente culpado, kantianamente culpado,
Não à toa Freud diz que o superego cruel funciona como imperativo categórico kantiano. Não. Você pode respeitar o colega porque é mais gostoso colaborar, porque é mais gostoso estarem juntos. Ou seja, você está seguindo, sim, o princípio de prazer, mas não é do prazer descarga de tensão, não é do prazer reativo, é do prazer ativo, como define Spinoza. Ou seja, não tem necessariamente, né, uma oposição entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. É uma oposição, quer dizer, eu só posso ser feliz eu só poderia ser feliz se eu não precisasse respeitar regra nenhuma, se eu não precisasse respeitar o outro. Assim, é quase como colocar a perversão como modelo de felicidade, né? É isso aí, exatamente, mas é exatamente isso. E a gente vê pululando no Instagram, no YouTube, em pesquisas científicas de psicologia, ligadas à psicologia, a gente vê esse erro fundamental, é um erro, não corresponde à realidade, porque a ideia é exatamente essa. É como se fôssemos todos perversos, todos, para usar o termo da moda, psicopatas, e a gente precisasse não só reprimir o outro, como se auto-reprimir e se reprimir culturalmente. E olha, isso se reflete historicamente na repressão aos povos que foram considerados pela civilização europeia como primitivos e por aí vai. A gente está falando da mesma coisa. E não é uma questão nem diretamente paradigmática e muito menos, assim, digamos, política. É uma questão constitutiva do ser humano e do psiquismo humano. Toda essa outra parte, ela vem depois porque vem, mas não é uma luta metafísica dicotômica de uns contra outros, não. A gente está falando do ser humano, do ser humano. E o ser humano, ele busca essa expansão. Então, aí, né, no terceiro capítulo, eu vou falar de vários conceitos. Outro conceito que me veio à mente agora, o Freud, e depois dele, Lacan, eles vão falar assim, é preciso ter uma dívida simbólica. É análogo, é o mesmo problema. Por quê? Porque eu me sinto em dívida com aqueles que não abusaram de mim, que não me destruíram, que não me violentaram, que não me maltrataram. Aí eu tenho uma dívida. Não, é a mesma coisa. Ao invés da dívida, você tem o concernimento, você tem a gratidão. A gratidão como forma de se afetar. O que você devolve quando você é grato? A própria gratidão. Você não deve nada a ninguém. Puxa, mas é tão legal quando a gente vê assim que o Spinoza, por exemplo, ele vai fazer essa diferença. Ele vai pegar o Hobbes, que diz que o homem é o predador do próprio homem, com aquela frase, o homem é o lobo do homem. Hobbes também é o autor da frase a guerra de todos contra todos, se não existir o governo do Leviatã reprimindo os irmãos de se matarem. Freud, ele usa Hobbes, ele se baseia em Hobbes para escrever Moisés e o monoteísmo, né? Aí Spinoza ele vai falar assim, não, nada mais útil ao ser humano do que a aliança com outros seres humanos. Quando a gente trabalha junto, teamwork, é muito melhor. Ou seja, é pelo próprio benefício. Não é porque, nossa, estou me reprimindo. Não, é muito melhor, é muito mais proveitoso para cada indivíduo e para o coletivo. Ou seja, essa oposição indivíduo-coletividade é mentirosa, mas ela foi apresentada não só filosoficamente como uma base, e acontece, sim, né, essa dicotomia, mas como secundária, como reativa, como defensiva. Ela foi apresentada como fosse natureza precisando ser reprimida. E não é, porque a natureza é simplesmente pulsão de expansão. Os destinos que essa pulsão de expansão, essa pulsão sem adjetivo, vai tomar, depende, a gente sabe disso, das relações ambientais, das relações interpessoais. Quer dizer, em certo sentido, né, quando você coloca no texto e na sua fala você enfatiza isso também, né, pensar a pulsão de morte como originária é problemático, é questionável, mas, quer dizer, eu posso ter um modo de viver, né, que eu possa olhar para isso e dizer assim, nossa, parece que esse sujeito está sendo movido por uma pulsão de morte, mas isso não é primário, quer dizer,
eu posso estar me autodestruindo, mas isso é reativo, né? Em função das relações, não é uma força intrínseca em mim que está me levando para aquilo ali, né? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, o que eu chamo de clínica psicanalítica da potência, de clínica da potência, ela é uma terapia dos afetos, justamente para a gente compreender a nossa afetividade, o quanto que, em ambientes favoráveis, a gente se afeta positivamente, o quanto que, em ambientes desfavoráveis, a gente naturalmente se defende. Então, é uma compreensão da potência de expansão de cada um de nós e, ao mesmo tempo, das defesas psíquicas, dos mecanismos defensivos que vão justamente nos proteger da agressão externa e que vão gerar mais afetos destrutivos. Então, outro conceito, outra diferença, que em português é mais fácil da gente entender. Uma diferença entre raiva, eu fui contrariado, eu fui agredido, fiquei com raiva. Em relação ao ódio, a gente pode conceituar o ódio, o afeto do ódio, como que não só eu tive raiva, como eu quero destruir o responsável pela contrariedade. É totalmente diferente. E por aí vai, a gente vai mudando a ótica e terapeuticamente isso muda tudo. Isso muda tudo. Sim. Qual que você acha, André, que tomando, né, pegando essas duas concepções, né, essa concepção mais tradicional, que embora seja tradicional, ela está muito presente na psicanálise ainda, freudo-lacaniana, vamos dizer assim, e essa concepção que você está trazendo da clínica psicanalítica da potência, qual você acha, quais, né, você considera que sejam as diferenças mais marcantes na posição do analista diante do paciente, né? Partindo desses olhares diferentes sobre a realidade clínica, né? Perfeito, perfeito. Então, eu penso assim, bom, primeiro, uma base de compreensão winnicottiana, em que sentido? De que o analista ele tem o papel do holding, né? Eu sei que, em geral, lacanianos olham de uma maneira jocosa, holding, acham que é passar a mão na cabeça. É uma pena, porque simplesmente não entenderam sequer o que o Winnicott está dizendo. Então, a ideia do holding é justamente de uma sustentação interna ao setting. O que contrasta, por exemplo, com Lacan, não estou dizendo que todo lacaniano pratica isso, mas que Lacan propõe na teoria da clínica dele, e que ele praticava, porque tem livros de pacientes deles que relatam, que era uma perversão com os próprios pacientes, que era uma provocação, deixava eles esperando na sala de espera, o tempo lógico nunca passava de 15 minutos, enfim, então um monte de manipulação maldosa, mas que visa a teoria de Lacan, que é justamente qual? Você ficar cascudo, é meio tropa de elite, eu vou entrar no simbólico para vencer. Né? Ou seja, em termos de Winnicott, o que Lacan propõe como clínica está agravando o sintoma de uma competitividade interna. Então, o holding fica mais fácil até compreender o que o Winnicott propõe como holding nesse cotejamento, né, com essa provocação lacaniana. Porque o holding é basicamente assim, você não precisa necessariamente confiar no analista, porque confiar no analista, ok, o paciente tem que confiar no analista lacaniano, vai ser agredido, né? Ok. Não, é para você se sentir em confiança. Se sentir em confiança significa o quê? Você pode baixar a guarda, pelo menos ali dentro, só que ali vai ter uma experiência que está sendo vivida de baixar a guarda. Ali você não vai ser atacado. Ali você, o analista, aí agora vem a parte que eu trago Spinoza, o analista vai te ajudar a vocês pensarem juntos. Pensarem juntos, mas não é pensar assim, egoicamente, ou um raciocínio da ideia dissociada, não. A tentar compreender de uma maneira simples. E aí sim, aí é a psicanálise, né? Com perguntas, devolvendo pergunta e tudo, mas num ambiente de holding, de apoio, de assim, mas por que você se afetou dessa maneira? Por que você pensou dessa maneira? Por que você está com ódio? Por quê? Mas me explica melhor tal coisa. Aí entra... Quer dizer, não é daquele jeito da terapia cognitivo-comportamental, né? Assim, vamos fazer aqui um processo estruturado, preenche essa escala para mim aqui, vai e faz aquele monte de pergunta tudo engessado, né? Assim,
o propósito é entender a situação, mas não entender nesse sentido dos quais são os seus pensamentos automáticos, quais são as suas crenças, não sei das quantas, né? Perfeito, perfeito. Porque isso me faz pensar em um outro ponto fundamental, e que é muito filosófico, mas que é da vida, né? Que é o quê? A gente sabe, em psicanálise, e se a gente pensa essa pulsão de expansão, esse conato, essa potência como originária, fica mais nítido e mais coerente ainda, a gente sabe que o que é curativo é essa expressão, essa expressão dessa potência. Ou seja, a psicanálise, por si só, e uma psicanálise da potência mais ainda, não parte de valor pré-estabelecido. Então, até Lacan, que vai propor um simbólico organizado segundo uma lei e segundo uma gramática, não parte de valores pré-estabelecidos, enquanto que várias outras correntes, como a que você mencionou, tende a partir de valores estabelecidos. E assim, como eu posso performar melhor dado este valor? Mas a questão básica, ainda mais numa clínica da potência, é que, mas por que esse valor? Por quê? Ou seja, isso, então, é totalmente na base da imanência, que a vida é cada um de nós com a própria vida, nas relações interpessoais, e se afetando e buscando se afetar melhor. Então, ou seja, não é assim, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer psicoterapia, porque eu quero performar melhor em tal ponto da minha vida, amoroso, profissional, mas talvez justamente a pessoa descubra que ela querer essa performance, e às vezes simplesmente entra, conseguir relaxar, não ficar ansioso, e já está gerando um superego cruel. É interessante, André, no livro você não chegou a incluir esse autor que eu vou falar nesse diálogo, na proposição da clínica psicanalítica da potência, né? Você ficou muito focado no Winnicott, tomou o Winnicott como base, né? Mas é muito interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer essa articulação, mas sobretudo quando você falou da questão do relaxamento, né? De se sentir em confiança para poder relaxar, isso me faz pensar muito nas propostas teóricas do finalzinho da carreira do Ferenczi. Porque ele tem um texto que a gente trabalhou aqui na confraria que se chama justamente Princípio de Relaxamento e Neocatarse. Porque ele propõe o princípio do relaxamento em oposição ao princípio da abstinência do Freud. Porque uma coisa que me chamava a atenção na época que eu estava dando aula na faculdade de psicologia e era supervisor de estágio, é que havia uma tendência dos alunos, e eu confesso que muitas vezes eu mesmo embarcava um pouco nessa tendência, mas era uma tendência muito, muito própria dos alunos que traziam os casos, de ter um olhar de suspeita em relação ao paciente. Sabe assim, é como se o paciente fosse uma espécie de enganador, é alguém que está querendo o tempo todo passar a perna no analista, ele está o tempo todo querendo resistir, não fazer análise propriamente dita, e o analista, portanto, precisa ficar numa posição assim meio de proteção, né, de vigilância, assim, preciso analisar cada vez que o paciente está tentando passar a perna em mim. E o princípio da abstinência do Freud, a ideia de que o analista tem que ser distante, tem que ficar mais silencioso, não pode atender à demanda, que é uma expressão muito comum, né? Não pode atender à demanda, está baseado nisso, né? Assim, eu não posso atender a demanda porque senão o paciente vai passar a perna em mim. Ele vai começar a transformar a análise numa outra coisa que não é análise. Então fica, de um lado, o analista se sentindo numa posição de vigilância, do outro, o paciente supostamente nessa posição de querer enganar, né? E a gente está chamando isso de psicanálise, quando na verdade é uma pessoa em sofrimento que eventualmente pode fazer uso de uma tentativa de agradar ou de querer ser agradado para não lidar com as suas questões, mas não está fazendo isso por sacanagem,
Está fazendo isso porque está tentando se proteger, está tentando se defender, né? E a nossa posição deve ser uma posição de cuidadores, de entender o que está acontecendo. Pô, perfeito, Lucas, perfeito. Então, justamente, né? Enquanto que uma clínica freudiana, enquanto tal, o analista acaba exercendo uma função superegóica pelo silêncio e às vezes até pelos olhares, né? Olhares sensores. Né? Por quê? Aí a base teórica está sempre presente, porque na base teórica existe um certo moralismo dessa civilização que tem que civilizar, educar, supostamente, o selvagem que habitaria cada um. Na clínica lacaniana, é análogo, só que é mais na provocação, então é menos aquele silêncio e mais na provocação. Por quê? Porque a ideia é que, ao reagir, a pessoa se move, mas se move reativamente. Eu não sei se você chegou a fazer algum comentário público sobre aquela série Adolescência, passou recentemente, né? Eu particularmente não gostei do comportamento da psicóloga junto com o menino. E aí muitas pessoas, quando eu disse que eu não achei apropriado o comportamento da psicóloga, muitas pessoas disseram, não, ela fez uso da transferência para revelar quem verdadeiramente era aquele menino, porque ele estava se escondendo ali na capa de um menino bonzinho e ele era, na verdade, um perverso, um psicopatinha. Então ela foi provocando, provocando até ele se revelar. É um pouco isso, né? É isso. Exato. Naquele episódio, né, era uma psicóloga forense. Ok. Se a gente transpõe isso para uma terapêutica, para uma clínica terapêutica, é um desastre total. E, no entanto, é comum ter algo nesse sentido, tanto no psicanalista freudiano, quanto no lacaniano. Essa é a parte triste da história. Enquanto que, justamente, terapeuticamente, esse holding, ele não é justamente um holding para passar a mão na cabeça ou para ficar contando como é que foi a semana. Não, é um holding para estar em confiança. E, de fato, eu não uso forense, mas né, o Luiz Lessa, que está assistindo aqui, ele usa bastante, né, forense também, e tenho vários amigos queridos, né, Daniel Cooperman, enfim, eu admiro de longe, não é um autor que eu utilize, mas fica muito claro que esse acolhimento é justamente para o paciente e cada um de nós, a gente poder relaxar, porque relaxar significa simplesmente, não é assim, eu vou alcançar o relaxamento, não, eu vou ao contrário, eu vou relaxar a guarda. Por quê? Porque eu não vou ser atacado. E, ao não ser atacado, faz-se um trabalho que é um trabalho conjunto, que também não é de dar conselho ou de ser um facilitador, ao modo de outras correntes não psicanalíticas. Não, é um trabalho que eu acrescento uma ênfase maior a essa compreensão. Tipo assim, pô, vamos tentar entender junto. Sabe? Por quê? Porque é interesse do paciente. Agora, onde está, mais uma vez, a base teórica, Nilson? A base teórica está em quê? É benefício do paciente ele se afetar melhor, é uma coisa óbvia, mas que não é óbvio na dicotomia metafísica. É benefício do paciente ele buscar ter boas relações afetivas, ter boas relações interpessoais, ele parar de se defender, parar de ter um mundo robesiano em guerra contínua. É benefício. Ou seja, por um princípio de prazer que não é do prazer como descarga. Então, por mais que isso seja evidente, é contrário ao que boa parte da neurociência diz, ao que boa parte dos estudos de psicologia científica fazem, porque um estudo científico precisa ter os indicadores. Alguém fez a formulação da pesquisa que vai ser feita. Se na pesquisa já tem esse princípio que é freudiano e que antes é metafísico, na história da filosofia de que o prazer é autodestrutivo e heterodestrutivo contra a conservação aqui, para poder sobreviver, já começou errado. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, André, para ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Certamente a gente tem. Olha só, o Roberto Miranda. Roberto Miranda está dizendo o seguinte: aqui na confraria. Tem um paciente que afirma constantemente que está morto por dentro, que não tem desejos, que não sabe por que está vivo. Diz o tempo todo que quer estar morto.
características aí tipicamente depressivas, né? Tenho tentado despertar nele seus desejos escondidos e assim estimular nele a pulsão de vida. Mas ele apresenta muitas resistências. O que eu poderia fazer para ajudá-lo mais? É claro que uma situação clínica tem muitas especificidades, né, André? Mas, assim, ouvindo esse relato, o que passa aí pela sua cabeça como possibilidades, assim, né, gerais de intervenção, né, para um paciente como esse? Que é um paciente típico, né, assim, dos quadros depressivos que a gente vê no mundo contemporâneo, essas queixas de não ver sentido, de se sentir morto, etc., são muito comuns, né? Perfeito, Lucas. Olha, essa fala ela é excelente porque ela ilustra uma questão central terapêutica que é o objeto assim dessa nossa conversa e do meu livro. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo muito querido que ele tem filosoficamente, a gente diria, um niilismo, um sentimento depressivo que poderia ser descrito exatamente como foi descrito agora na questão. E ele é muito negativo, pensamentos muito negativos. E ele está fazendo já há um bom tempo uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, considerada de muito boa qualidade, de última geração e tudo mais. E o que ele confessou, no sentido... O que ele se abriu comigo? Ele falou assim, André, sabe qual é o problema? Eu vejo assim, que está sendo interessante a terapia e tudo mais, mas, assim, no fundo, a terapeuta ela está buscando eu encontrar coisas que me deem prazer. Me lembrou a pergunta. Por quê? Porque a base teórica freudiana é a mesma da TCC nesse sentido. Puxar a pulsão de vida, encontrar algo que interesse. E aí esse amigo meu relatou assim, mas não muda um sentimento interno que é existencial. Aí eu falei para ele, olha só, ele conhece a minha parte teórica, a parte da teoria da clínica que eu proponho. Eu falei, porque é preciso uma investigação singularizada de quais são as ideias inadequadas, é um termo que o Spinoza usa, quais são as ideias inadequadas que estão levando você a não conseguir entrar em contato com a tua potência. Porque se você entra em contato com a força vital, com esse conato, com a potência interna, você não precisa descobrir o que te dá prazer, porque qualquer coisa tem o potencial de dar prazer, só que é outro tipo de prazer. Ou seja, é um nó teórico. Enquanto esse nó teórico não é resolvido na cabeça do terapeuta, ele não vai conseguir propor outra coisa, porque ele está, no fundo, acreditando que, de fato, existe, com esse termo ou não, uma pulsão de morte originária. E a pessoa que está nesse estágio de depressão é como se fosse assim, eu te entendo, é compreensível. Sim, é compreensível, eu te entendo, mas é reativo. E para deixar de ser reativo, a gente tem que fazer uma investigação singular conjunta, os dois juntos. Vamos tentar simplesmente compreender, entender, abrir. E certamente vai ter ideias superegóicas, o superego maltratando, ideias de depreciação que vão muito além, na verdade, não é nem além, é aquém, estão muito mais profundas e muito mais na base do que quais são os termos utilizados, né, em geral, do que ideias prontas ou do que crenças limitantes. É crença limitante, mas é muito mais, é muito anterior, porque são ideias que funcionam como causa externa, bloqueando essa potência interna. E essa potência interna pode vir nas coisas muito simples. Não tem que descobrir o que dá prazer. E, cara, como isso é muito óbvio quando você olha para crianças, né? Assim, eu faço exercício físico aqui numa área que é um lugar que a prefeitura colocou para fazer calistenia. E aí as mães e pais levam as crianças ali para ficarem brincando também, porque acaba sendo um espaço que as crianças gostam de ficar pulando, né, se levantando ali. E aí, direto eu vejo as crianças brincando com coisas muito simples. Quer dizer, tem um pneu gigantesco lá, né, para o pessoal levantar, né, fazer crossfit. E as crianças ficam ali dentro do pneu brincando, assim, é um pneu.
e elas estão brincando com aquilo ali, né? Ou seja, por quê? Porque, pelo menos naquelas crianças que estão brincando, a potência de agir delas, essa força vital não está sendo bloqueada, então elas conseguem ver alegria no pneu, ela consegue ver alegria na pedrinha, né? É muito óbvio isso quando a gente olha para a origem, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, eu diria, né? Eu esqueci o nome para quem fez a pergunta, né? Eu Roberto diria Miranda. Roberto, eu diria o seguinte: busca de forma assim desarmada junto ao paciente, busca tentar compreender difusamente, vagamente, mas sem pressa, mas tentar compreender o que está bloqueando, quais são as defesas psíquicas, quais são os pensamentos, quais são os afetos, porque Spinoza vai mostrar afeto é um pensamento. Afeto é um pensamento. Então, é isso que, à medida que a gente vai compreendendo, vai sendo dissolvido. E na medida em que for dissolvido, a potência da vida emerge nas coisas simples. Maravilha. Tem uma outra pergunta do Roberto aqui, que é muito boa também. Eu vou repetir aqui o Roberto. Ele pergunta assim: o André disse que a pulsão de morte, de destruição, é maior que a pulsão sexual. Isso está correto? Se sim, por quê? Não me lembro de você ter dito isso. Acho que você muito provavelmente não disse, André. Mas se você quiser falar sobre essa relação entre pulsão de morte e pulsão sexual, que você trabalha bastante no livro também, né? Isso. Então, no livro eu sigo o texto freudiano, né? O que eu quis dizer é assim, que para Freud, ele teve aquela fase de pensar qual é a pulsão primária, enfim, uma coisa bem teórica, bem filosófica, né? E teve momentos em que ele pensou que a pulsão primária, a originária, era a pulsão sexual, mas ele logo modificou e concluiu que a pulsão destrutiva seria originária. Então, não é questão de ser maior, seria a que está na base. E a pulsão sexual, no fim das contas, Freud basicamente vai pensar ela como uma junção de pulsões eróticas de união com pulsões destrutivas. Então, isso na verdade, é um detalhe teórico, né? O que está esmiuçado no livro, mas o que interessa mais, em termos dessa compreensão panorâmica, é a gente entender que, para Freud, existe no id uma pulsão que é destrutiva, não só no sentido da pulsão de morte, como no sentido amplo, ou seja, uma pulsão selvagem que precisa ser domesticada. Maravilha. Tem uma pergunta da Regina Domingues aqui na confraria, que é uma pergunta curtinha, mas eu acho que ela vai dar ao André uma oportunidade de falar sobre uma questão que sempre levanta dúvidas quando a gente questiona o conceito de pulsão de morte. A pergunta dela é a seguinte: e a repetição? Quer dizer, você vê uma pessoa que, sei lá, ela se envolve em relacionamentos destrutivos um atrás do outro, uma pessoa que está viciada em crack e consome crack todos os dias e não consegue parar, ou seja, os fenômenos que o Freud chamava de compulsão à repetição, né? Como é que a gente pode pensar esses fenômenos sem precisar recorrer a esse conceito que eu digo aqui para vocês, Freud vai revirar no túmulo, com todo respeito, mas do meu ponto de vista é um conceito meio preguiçoso, o conceito de pulsão de morte. Como é que a gente pode pensar, André, a compulsão à repetição sem o conceito de pulsão de morte? Isso. Ótima questão, Lucas, né? E quem trouxe a questão... Regina, obrigado, Regina, pela questão. Então, ótimo, para pensar justamente o quê? A gente pode nomear de pulsão de morte. Como diz Spinoza, é importante não confundir palavra com coisa. O problema é conceber isso, que a gente, se quiser, pode nomear pulsão de morte, como primário, como originário. E a questão da repetição, ela fica muito clara, muito evidente, e eu analiso vários exemplos do texto freudiano, o Fordá, analiso a neurose de guerra, enfim, eu analiso vários exemplos esmiuçadamente, porque, claramente, a repetição é o quê? É uma tentativa de acerto de contas com o próprio psiquismo. Ou seja, a gente repete, não é por uma pulsão de morte, não é por
pretenso que não existe, masoquismo originário ou primário. Não, a gente repete ao contrário, porque aquilo está incomodando e a gente repete para se dar uma nova chance na experiência para resolver aquilo. As ideias fixas, isso fica muito evidente. A pessoa que tem uma ideia fixa, que tortura a mente, essa ideia ela vem, por quê? Porque a pessoa quer resolver aquilo, justamente porque incomodou, porque em algum momento a pessoa se sentiu contrariada, ou humilhada, ou violentada. E quanto mais no início da vida, mais grave vai ser. Na relação com pai e mãe, na relação com o núcleo familiar estendido, quanto mais se viveu um ambiente hostil, para usar o termo de Winnicott, mesmo que tenha tido aspectos positivos e tudo mais a pessoa vai levar aquela repetição como inconscientemente, uma tentativa movida pela potência de querer se livrar daquilo, de poder resolver de uma vez por todas. E aí ela vai fazendo o teatro neurótico da repetição. Mas é isso, é uma neurose, não é originária. É claramente reativa. Excelente, André. Tem uma pergunta aqui do Renato. O Renato coloca assim, aqui no YouTube: repetições são tentativas de elaboração? Eu acho essa pergunta do Renato muito boa, porque classicamente na teoria do Freud existe uma oposição entre elaboração e repetição. Quer dizer, como se a repetição fosse alguma coisa que necessariamente levasse você a reencenar pelo comportamento, pelo ato, e a elaboração fosse uma coisa totalmente psíquica, representacional, e aí fosse saudável. Que eu acho que reflete essa dicotomia também, né? Exatamente, Lucas, perfeito. Obrigado pela pergunta, Renato. E ótimo exemplo, né? Porque, de fato, seja repetição, seja, em particular, as famosas passagens ao ato, que infelizmente acontecem, elas não se dão. Eu não gosto de certos termos da psicanálise freudiana lacaniana, eu não diria, não gosto de usar, que elas se dariam por uma falta de simbolização. Não, eu não uso não falo dessa maneira. Por quê? Justamente porque não é uma elaboração de ideia da ideia, de uma reflexão consciente, ou trazer a consciência, ou uma elaboração no sentido de tomar posse e controle do que está acontecendo. Não. O que é transformador é a gente entender as causas, mas não é a causa, eu vou saber dizer, não. Entender, ainda que de forma difusa, mas profunda, as causas dessas defesas psíquicas. Por exemplo, as repetições. Então, as repetições, sim, são tentativas, digamos, mal sucedidas, mas são tentativas de elaboração, no sentido de que são tentativas mais ou menos desesperadas de voltar à cena. E a passagem ao ato, que é mais drástica, mas também as passagens ao ato são tentativas como fossem assim, mais desesperadas, no sentido de cortar na própria carne, né? De assim, eu vou sofrer de novo, vou me arrebentar de novo, porque eu não quero me arrebentar. Aí é que está. Então, é preciso a elaboração para que a passagem ao ato fique obsoleta, fique desnecessária, inútil? Sim. Para que a repetição fique obsoleta, desnecessária, desinteressante? Sim, mas essa elaboração não vai se dar nessa perspectiva do processo civilizatório. Senão não vai adiantar nada. Vai acontecer o que o próprio Freud falou. A paciente já sabe todas as explicações sobre o sintoma dela e continua com o sintoma. Claro, porque ficou na ideia da ideia, termo de Spinoza, e não atingiu a ideia do corpo, o afeto. Só transforma quando atinge o afeto. Para atingir o afeto, essa compreensão tem que ser mais profunda, às vezes mais difusa, e ela precisa passar pelo holding, pelo ambiente, mas junto com a compreensão, junto com essa investigação conjunta, que assim, vamos tentar entender. E depois surge outra coisa, teve uma nova passagem ao ato, meteu os pés pelas mãos, fez, né, M com a própria vida, com as próprias relações. Vamos tentar entender por que sem julgamento com holding. Sem holding, a pessoa vai se defender, não vai adiantar nada. Precisa do holding para a pessoa ver assim, ok, eu estou fazendo passagem ao ato, eu estou fazendo repetição, eu estou sendo injusto, aí eu me sinto culpado, me auto-chicoteio. Aí a ideia é assim, calma. Isso tudo está buscando essa solução. Vamos relaxar e tentar, pelo menos relaxar aqui dentro, tentar entender por quê. O que está sendo buscado?
Qual é o aspecto positivo? O que você encontra de reatividade, de prazer reativo, de alegria passiva? É essa investigação com o Holding, né, esse Spinoza com o Winnicott, que faz a pessoa atingir a ideia do corpo, o afeto, e aí sim isso é transformador. Maravilha. Quer dizer, o processo de elaboração que se opõe à repetição, se opõe no sentido de ser um recurso mais saudável, digamos assim, é um processo de elaboração que se dá pela via da compreensão e não da imposição de uma simbolização sobre a coisa, né? Porque eu vejo muito essa ideia assim, a gente vê por aí, né, expressões assim, meio chavões, né? Você precisa dar nome para isso. É como se assim, a coisa não tivesse um sentido e você vai colocar um nome para imprimir um sentido naquilo que não tem. Não tem um sentido, né? No sentido de uma explicação, de uma gênese, né? Cabe um reconhecimento, né? Perfeito, Lucas. Olha, e aí, mais uma vez, a teoria ajuda a gente a entender isso. Porque, assim, você dá um nome para botar na cadeia dos significantes, você está ignorando o real. É normal que lacanianos ignorem o real, porque acham que, né, Lacan se enganou, errou, achou que o real é destrutivo, né? Mas, ok, você ignora. É ignora. Impossível, né? É impossível, você ignora o real e você gera um simbolismo, um simbólico que existe na representação. Só que na representação, você vai continuar, que nem o meu amigo relatou, com aquele niilismo profundo. Porque não adianta as coisas irem bem, você encontrar um monte de coisa que você tem prazer passivo, alegria passiva, no mundo da representação. Porque o mundo da existência, da potência, da vida, ele não está ali. Então, lá pode ser super bem sucedido, mas aí é que está, isso, a tendência vai se agravar a depressão. Por isso que, para mim, a depressão é o grande modelo. Porque para a transformação atingir, né, o coração, atingir a ideia do corpo, os afetos, essa compreensão, aí é que está. E foi bom esse exemplo, porque sequer precisa ser nomeada. Sequer precisa. E isso fica muito claro quando Spinoza diz, olha só, para você saber que sabe, você primeiro precisa saber. Mas se você primeiro sabe, não interessa se você sabe que sabe. Excelente. É o que, às vezes, algumas pessoas perguntam, assim, né? Até pelo modo como a psicanálise foi inventada pelo Freud, né? Como um preenchimento de lacunas de memória, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas eu preciso, então, fazendo análise, assim, eu ter a consciência certinha do porquê aconteceu as coisas comigo, etc., quando aconteceu. Muitas vezes as mudanças em análise se dão de forma totalmente natural, assim, algo mudou na sua maneira de se afetar no mundo e sem que você precise representar aquilo conscientemente, né, com determinadas palavras, né? Isso aí. Eu vejo, infelizmente, assim, com uma certa frequência, digamos, a pessoa contra a psicanálise de modo geral, falando assim, não, você vai ficar rememorando o que aconteceu na sua infância, e o que está acontecendo hoje é por causa do que aconteceu na sua infância, quando você tinha, sei lá, que idade, tarará. Aí a pessoa fala isso e é toda endurecida, enrijecida, e fica lá fazendo exercícios para flexibilizar os circuitos neuronais. Você olha assim e fala assim, puxa, está faltando uma boa psicanálise ali. Aí, claro, eu penso em Winnicott, assim, na clínica da potência. Uma psicanálise com holding. Assim, tenta relaxar, continua fazendo os exercícios, mas tenta relaxar também. Né? Agora, mais uma vez, a teoria vai ajudar. Por quê? Porque o relaxamento não é fora. Né? Ele não é só no momento da meditação, né? Que seja também, mas não, o relaxamento é o quê? É relaxar o trapézio, baixar a guarda. Por quê? Porque você está em confiança. É um modo de viver não defensivamente, né? Exatamente. Sim. Tem uma pergunta aqui da Márcia Vasques aqui na confraria, só reiterando, né? Ela faz uma pergunta, mas dá só oportunidade do André reiterar, que é assim, então o comportamento masoquista seria uma reação ao meio e não uma pulsão inata? Certamente, né? Exatamente, exatamente. Isso eu tento esmiuçar no livro também.
obviamente, claramente, inequivocamente, não existe masoquismo primário, não existe. Aí é claro que uma pessoa ela pode estar toda estruturada em cima de um masoquismo, como a gente falou, em cima de passagens ao ato que são autodestrutivas, de repetições que são autodestrutivas. Isso mostra simplesmente que o problema dessa pessoa em particular ela está muito primário, ela está provavelmente na primeira infância ou na infância de um modo geral, ou numa relação ambiental geral. E aí, é claro, de alguma forma, isso pode ter ficado estruturante para aquela pessoa em particular. Então, não é uma coisa generalizável, e mesmo para aquela pessoa, ela continua sendo potência, ela continua tendo força vital. Então, só vai ser mais delicado e mais trabalhoso fazer essa busca. Por quê? Porque quanto mais cedo a pessoa se defendeu, o Winnicott mostra isso muito claramente, mais essas defesas estão enraizadas, porque a sensação da pessoa é de um colapso. Então, ainda que inconscientemente, ela tem muito medo do colapso. Mais um motivo para trabalhar o estar em confiança, para que a pessoa, aos poucos, entenda que, pelo menos no 7, ela não vai colapsar. Né? E aí, consequentemente, ela pode generalizar essa experiência vivida no setting para fora da clínica. É isso, porque ela vai vivenciar na ideia do corpo dela. Né? Então, ela vai espontaneamente adquirir alguma confiança de que ela pode estar em confiança também para fora do setting. É interessante porque, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar para finalizar com um comentário aqui do Luiz, que sintetiza aqui, mas antes de colocar o comentário do Luiz, me veio à mente aquela imagem que o Freud coloca na conferência A Dissecção da Personalidade Psíquica, que é uma conferência que ele dá uma resumida na segunda tópica, a gente até estudou ela aqui na confraria. No final, ele fala assim, ele faz uma comparação entre o trabalho de análise e o trabalho que foi feito numa região lá da Holanda, se não me engano, é uma região aquática chamada Zuiderzee. Eu não me recordo exatamente das características da região, mas ele diz assim, é um trabalho de civilização. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, ali você tem o mato, você tem uma região que não foi trabalhada, e aí a análise precisa vir trabalhar aquilo ali. Ou seja, ele está falando do processo do eu advir a partir do isso, né? De uma construção do eu em cima do isso. Mas ouvindo você falar, me parece que a proposta da clínica psicanalítica da potência é o inverso. Quer dizer, é você tirar esses obstáculos civilizacionais, entendendo aqui civilizacionais no sentido dos impactos do ambiente no sujeito, que impedem a potência de agir, de se manifestar de maneira natural, e que vai proporcionar esse estado não defensivo, esse estado relaxado, né? Perfeito, Lucas, perfeito. O Winnicott, ele descreve isso com muita clareza. Ele vai mostrar assim, uma criança que tem um holding e um ambiente favorável, então, ou seja, um ambiente que não é hostil, um ambiente que é bom o bastante, good enough, suficientemente bom, aquele mínimo de bom, e que, portanto, ela tem o apoio para poder ter o gesto espontâneo, essa criatividade que a gente vê nas crianças, que não introjeta violências, né? Essa criança ela vai ter um sentimento de que o que ela traz de singular, que ela pode nem saber nomear e nem saber exatamente o que é, ela vai ter o sentimento de que a sociedade, a cultura se interessa por isso, vai enriquecer com isso. Então, a tendência dessa criança ela vai ser de ser colaborativa, de se enriquecer com a colaboração dos outros e ter uma sensação de que o que ela traz é interessante para as outras pessoas. Ou seja, o que o Winnicott mostra? Que a cultura ela se faz de maneira saudável, construtivamente, e não por reatividade a uma selvageria suposta originária. Então, o que está em questão é a construção da vida coletiva, sim, desde o núcleo familiar até todos os âmbitos da vida coletiva e social.
Só que isso pode ser construído sem o sentimento defensivo robesiano de que a gente está sendo ameaçado o tempo todo. Então, ou seja, a gente pode até entender um mundo onde há ameaça o tempo todo, mas fica muito nítido que, isso é reativo, é secundário, não é primário. E que, seja em que âmbito for, a começar com o núcleo familiar, a gente pode fazer melhor. Maravilha, maravilha. Vou colocar aqui o comentário do Luiz, que sintetiza aqui, olha, dizendo: aula maravilhosa, eu diria que a clínica psicanalítica da potência está para a psicanálise no século XXI, o que o ensaio do Ferenczi e elasticidade da técnica psicanalítica foi no século XX. De fato, naquele contexto ali, Ferenczi comprou uma briga, né? O pessoal dizia que ele, você está colocando os seus pacientes no seu colo, você está tratando os seus pacientes que nem bebê, daqui a pouco você vai estar dando de mamar para os seus pacientes, né? Ele comprou uma briga com a comunidade psicanalítica ao propor uma clínica que não era baseada no distanciamento, na frustração, na abstinência, mas justamente no acolhimento, na criação de uma atmosfera que possibilitasse estar em confiança, como você falou, né? Maravilha. Gente, obrigado, Luiz, obrigado, Lucas. Olha só, nós, tanto o André quanto eu, nós pertencemos a uma nação. Nós somos Flamengo. Então, por isso, nós combinamos aqui que nós não passaríamos das 22 horas, porque existe uma coisa muito maior do que todos nós aqui, chamada Flamengo, que vai jogar daqui a pouco lá nos Estados Unidos contra o Esperance no início da Copa Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Então, a gente vai finalizando aqui, mas antes, nós temos uma coisa muito importante. Esqueci de falar para vocês no final. Quem está por aqui ainda fique, porque é uma coisa muito importante. Nós temos um cupom de desconto exclusivo desta aula de hoje, desta transmissão ao vivo, um cupom de desconto exclusivo para você adquirir o livro Clínica Psicanalítica da Potência. Lucas, como é que eu faço para adquirir o livro? Olha, se você está aqui no YouTube, nós temos um comentário fixado aqui no topo do chat com o link, ok? E se você está aqui na confraria, também temos o link aqui no topo do chat. Beleza? E você terá 10% de desconto na compra do livro com este cupom, Confraria10. Você vai entrar nesse link que está fixado aí no topo, vai no site da editora Quaternos e vai adquirir o livro com desconto de 10%, desconto exclusivo, ok? Olha, a gente não sabe até quando esse cupom vai estar vigente. Então, se eu fosse você, eu correria e adquiriria o livro o mais rápido possível para aproveitar esse desconto de 10%. Na hora que você estiver lá no carrinho, na hora de fechar a compra, coloque o cupom Confraria10. O sistema do site é muito simples e você vai conseguir adquirir o livro com 10% de desconto. Beleza? É muito simples, Confraria10. Beleza, pessoal? Antes de agradecer o André pela participação, me despedir de vocês, quero informar aqueles que ainda não fazem parte da Confraria Analítica, que estão por aqui no YouTube. Para fazer parte da confraria é muito simples, você vai entrar neste site confrariaanalítica.com, ok? A confraria é a maior e mais acessível escola de teoria psicanalítica do Brasil. Nós temos mais de 500 horas de aulas disponíveis já na nossa plataforma e mais 2 aulas novas toda semana, sendo uma delas ao vivaço, toda segunda-feira às 8 horas da noite, como esta que vocês estão tendo aqui. Esta aula de hoje, eu estou vendo aqui pelos comentários que o pessoal gostou muito e foi extremamente enriquecedora. Eu, se estivesse na posição de vocês aqui, certamente gostaria de assistir a essa aula novamente. Mas ela não ficará disponível aqui no YouTube amanhã. Ela será disponibilizada, a gravação dessa aula será disponibilizada exclusivamente para quem faz parte da Confraria Analítica. E também, se o André desejar,
será disponibilizada também para quem faz parte da comunidade do André. O André também tem uma plataforma onde ele dá aulas com frequência. Ele poderá também disponibilizar essa aula, a gravação será disponibilizada para ele. Você quer falar um pouquinho sobre a sua comunidade, André? Opa, sim, obrigado, Lucas. Então, Comunidade Filosofia da Imanência, tem o link na bio do meu perfil do Instagram, André Martins Filosofia, e uma aula online, ao vivo, toda terça-feira. Tem também uma biblioteca com links, com alguns textos, e tem um grupinho de WhatsApp super animado, enfim, que a pessoa pode participar ou não, mas quem participa em geral gosta muito e tira dúvidas, da Comunidade Filosofia da Imanência. O link está na bio. E, enfim, queria também, então, falar, né? Tem o meu canal do YouTube, André Martins Filosofia, o Instagram, André Martins Filosofia, e queria super agradecer, Lucas, ao convite, ao acolhimento, ao debate, ao diálogo. Realmente, como sempre, foi maravilhoso. E te agradecer realmente de coração, agradecer a cada um da confraria e o pessoal que veio do meu grupinho, do meu orgânico, da comunidade, ou de fora, quem viu de alguma maneira o anúncio. E espero, enfim, que tenha aí agradado. Para mim foi uma noite maravilhosa de conversa. Maravilha, né? Eu sinceramente quem agradeço, André, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Assim, agradeço a você e, como eu disse no início, agradeço a vida por essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Quando imaginei lá, estudante de psicologia ainda, vendo o cara dando aula lá no Café Filosófico, que um dia a gente estaria aqui conversando, batendo papo e discutindo teoria psicanalítica. Realmente é um privilégio estar aqui aprendendo com você. E como eu te falei nos bastidores, eu, sinceramente, pessoal, acredito que as ideias do André, essa concepção de clínica que ele está trazendo e que se encontra exposta de maneira muito mais detalhada, muito mais aprofundada no livro, exorto vocês a comprarem esse livro. Essas ideias ainda não encontraram todo o relevo que elas merecem e que certamente elas encontrarão não só na psicanálise brasileira, mas fora do Brasil também. Eu acho muito, muito inovador o que o André está trazendo aqui, pela articulação que ele faz da psicanálise com a filosofia. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de ouro de estar tendo essa aula aqui, estar aprendendo com ele. Então, volto a colocar aqui para vocês na tela. Adquiram o livro Clínica Psicanalítica da Potência. Vocês não vão se arrepender, vai ser uma daquelas obras que as páginas vão ficar até grossas de tanto que vocês vão anotar, tanto que vocês vão riscar, porque eu falo porque eu tenho um exemplar aqui da versão anterior e comigo aconteceu esse processo. Gente, quero agradecer a todos pela participação de vocês, a quem está aqui na confraria, como sempre, participando, fazendo perguntas e comentários. Não deu tempo da gente ler tantas perguntas e tantos comentários assim, porque a gente quis privilegiar aqui a fala do André o máximo possível, mas quero agradecer muito a participação de vocês. André, os feedbacks, tanto aqui na confraria quanto no YouTube, são sensacionais, assim, todo mundo elogiando bastante, agradecendo pela oportunidade. Quero agradecer o Gleison, que nos mandou um super sticker no valor de R$20. Muito obrigado, sem pergunta nenhuma, foi só como agradecimento pela live de hoje. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E para quem é da Confraria Analítica, quem vai participar, nós nos encontramos na semana que vem para darmos continuidade ao seminário sobre o estádio do espelho. Beleza? Desejo uma ótima semana para todo mundo, ótima semana para o André. E agora nós vamos ver o nosso Mengão estrear na Copa do Mundo de Clubes. A gente se despede de vocês aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.